O presente trabalho tem como título O perfil do judeu sefardita em terras amazônicas em Brasil, terra da promissão, de Sultana Levi Rosenblatt. Sou aluna bolsista PIBIC pela Universidade Federal do Pará. Me chamo Carla Vitória Gomes de Castro e sou orientada pela professora doutora Alessandra Fabrícia Conde da Silva. Primeiro contato com a obra. O primeiro contato com a obra, com a crônica Brasil, Terra da Promissão, foi através do projeto intitulado Eco-Sefardita Judeus na Amazônia, que se volta para o estudo dos textos literários produzidos por autores judeus sefarditas. Tais escritores, utilizados pelo projeto, procuraram registrar ecos culturais ou históricos do judaísmo sefardita na Amazônia, assim como o processo de adaptação dos imigrantes na terra que os acolheu. Desse modo, para o corpo de estudo desta pesquisa, utilizaremos textos de Sultana Levi Rosenblatt. A seguir, nós vamos ver algumas informações sobre a autora. Quem foi Sultana Levi Rosenblatt? A autora da crônica Brasil, Terra da Promissão, ela nasceu em Belém e pertenceu a uma tradicional família judia. Sultana Levi Rosenblatt dedicou-se a escrever contos, crônicas, romances e teve importantes obras publicadas. Em papéis, em 1999, ela publicou várias crônicas. Neste livro está presente a crônica Brasil, Terra da Promissão. Então, faz-se necessário nós entendermos quem são os judeus sefarditas. Em Amazônia, Formação Social e Cultural, Samuel Benchimol diz que são os judeus espanhóis sefaraditas, que em hebraico significa Espanha. Então, sabendo disso, sefarditas refere-se ao povo judeu descendente de Portugal e da Espanha. Também faz-se necessário nós entendermos que em 1483 o Papa Sixtus IV ele aprovou a criação de uma Inquisição espanhola independente e desse modo os reis católicos Fernão de Aragão e Isabel de Castela eles expulsaram os judeus da Espanha. Sendo assim, a Espanha foi pioneira na Península Ibérica na política dos grandes massacres, dos morticínios e perseguições aos judeus, dentro e fora das juderias. Benchimol também destaca em sua obra que cerca de 80.000 judeus espanhóis sefarditas conseguiram fugir e procuraram abrigo em Portugal. E além disso, o Benchimol também diz que milhares de judeus foram queimados pela Santa Inquisição, alguns viviam em cativeiros e outros foram perseguidos durante muito tempo. É importante também salientar a presença dos judeus sefarditas na Amazônia. Como foi que se deu isso e em que ano eles chegaram na Amazônia? A presença dos judeus sefarditas na Amazônia começou a partir do final do século XIX. Segundo a autora Sultana Levi Rosenblatt, chegavam moços carregados de ilusões e idealismo. Conhecida como Eretz Amazônia, ou seja, a Terra da Promissão, a Amazônia foi vista por muitos judeus como uma escapatória. Ou seja, eles viam ela como uma liberdade para exercer e também proclamar com orgulho a sua fé. Ela também foi vista como uma fonte de riqueza fácil, o que atraiu muitos judeus. Segundo Benchimol, os primeiros sefarditas imigrantes haviam sido expulsos em 1492 da Espanha e em 1496 de Portugal. Eles falavam espanhol, português, ladino, carractia, que é um misto de dialeto de castelhano, português, hebraico e árabe. O resumo. Aqui está um resumo da crônica. A crônica Brasil, Terra da Promissão, da escritora belenense Sultana Levi Rosenblatt, debruça-se sobre aspectos históricos que narram a chegada dos imigrantes judeus ao território brasileiro, mais especificamente em solo amazônico. A obra destaca alguns fatores que contribuíram para a escolha do território amazônico pelos judeus sefarditas. Antes, a cronista procura traçar o perfil do judeu na história nacional. Cita como exemplo Gaspar da Gama, um judeu com batismo cristão, que avistou no Brasil a esperança de uma pátria livre, até os judeus vindos da Turquia e Marrocos, atraídos pelas fábulas sobre as fáceis riquezas encontradas na região. Desse modo, sabendo que não foi um fácil processo de adaptação, esta obra retrata os importantes caminhos de luta e conquista pelos quais passaram os imigrantes judeus que chegaram na Amazônia no final do século XIX. Com isso, é possível notar que a Sultana ela divide a sua crônica em dois momentos. Primeiramente, ela vai nos mostrar o judeu na história nacional. A autora ela vai destacar na obra o judeu Gaspar da Gama, que juntamente a Vasco da Gama participou da viagem de descobrimento do Brasil. O Gaspar veio na condição de tradutor e poliglota, também de conhecedor da Índia e de outras regiões.
E para muitos portugueses, as terras elas foram vistas somente como uma colônia de exploração. Eles viam ela no intuito de minimizar as crises que estava havendo nos cofres de Portugal e assim arrecadar lucro para o país. Porém, para o Gaspar da Gama, as terras foram vistas além. Elas foram vistas como uma escapatória, logo uma importante chance de escapar da opressão da Santa Inquisição que reinava em Portugal. Regina Igel, em Imigrantes, Judeus e Escritores Brasileiros, diz que a esquadra de Pedro Álvares Cabral era integrada por dois tipos de pessoa, referindo-se à religião, são elas, os cristãos e os judeus. E para ver a chegada dos colonos que eram judeus nas ilhas de Santa Cruz, Gaspar da Gama ele sugeriu a Fernanda de Noronha que colonizasse as ilhas. Sendo assim, em 1503 nós vamos ter a chegada dos colonos, que eram os judeus, e assim nós vamos ver que eles vão preferir um encontro com a aventura, com o jogo da sorte entre os índios antropófagos e os perigos da selva, aos horrores das perseguições inquisitoriais. E por segundo, a sultana ela vai traçar o perfil do judeu em terras amazônicas. Além disso, Roseblanche vai referenciar a conquista da liberdade destinada aos judeus, conforme exposto na Lei de 73, que foi assinada pelo rei de Portugal José I e foi influenciada por Marquês de Pombal, em 25 de maio de 1773. E com esta lei, os judeus eles vão ficar livres de perseguições. Porém, os judeus eles já vão ter perdido aquilo que é importante, são importantes elementos para a sua identidade judaica, como as suas sinagogas e seus livros, e muitos até perderam as suas vidas. No entanto, no século XIX, Dom Pedro II ele vai interromper as restrições em relação à vida dos judeus ao território brasileiro. Assim, neste momento, muitos judeus emigraram do Marrocos, da Turquia e de tantos outros lugares e vieram atraídos para a Amazônia pelo sonho de riqueza, de liberdade e destinaram-se à terra amazônica. E aí esse perfil vai ser estabelecido desde as dificuldades enfrentadas por este povo na Amazônia até o momento de vitória, que é quando os judeus eles vão marcar o fundamento da economia paraense e vão se reerguer, mostrando a todos com orgulho a fé no Deus de Israel. E a seguir nós vamos observar os objetivos deste trabalho e traçar o perfil deste judeu em solo amazônico. Objetivo. O primeiro objetivo deste trabalho é analisar o perfil do imigrante judeu em terras amazônicas a partir da crônica Brasil, Terra da Promissão, de Sultana Levi Rosenblatt. Temos como segundo objetivo observar o processo de adaptação deste povo, suas lutas e conquistas. Então, sabe-se que o processo de adaptação dos judeus na Amazônia foi longo e duro, uma vez que jovens desbravadores chegaram carregados de ilusões. Na crônica, a autora belenense ela vai nos dizer que os judeus foram vítimas de pogroms, foram saqueados, maltratados e demorou muito tempo para gozarem do bem-estar tão almejado. E além dos perigos nos quais eles foram submetidos, eles tiveram que lidar com saques, os perigos da densa floresta e ainda por cima tiveram que lidar com ondas de xenofobia, como vai ser exposto por Heller. Ele vai nos dar o exemplo da morte de dois judeus que foram mortos em 1832, durante a revolta paraense conhecida como cabanagem, no triste episódio de xenofobia contra os estrangeiros. Assim, nesta conjuntura, vamos ter em vista que a Amazônia ela foi concebida inicialmente como uma espécie de terra prometida, em que a comunidade judaica poderia viver livremente sua fé, mas para Roseblanche eles haviam se apenas mudado do purgatório para o inferno. Temos como terceiro objetivo verificar como os judeus se concebem em relação à história nacional e, consequentemente, a maneira como este imigrante compreendeu a terra amazônica. E para isso faz-se necessário observar alguns elementos que fizeram parte da vitória do povo judeu, como a forte influência deles na economia local e a fé deste povo que se manteve acesa apesar de uma vida de perseguições, de morte, de intolerância. Então, desse modo, na crônica, a sultana ela vai apresentar a longa história sofrida desse povo, mas também ela vai nos mostrar a sua participação na construção do comércio local e que após anos de tanta luta, agora eles vão ser provedores dos seus direitos e deveres e vão proclamar bem alto a sua existência. Na crônica Brasil, Terra da Promissão, nós vamos ter o exemplo da senhorita Alita Levi, que no momento sionista que alcançara o Brasil em Belém, ela vai estar num carro representando Israel, até então Palestina, e estava desfilando pelas ruas de Belém,
Em seus braços tinham algemas arrebentadas e no carro tinha uma faixa dizendo: da Palestina livre ao Brasil independente. Então, qual seria o perfil do judeu sefardita amazônico presente na obra? Primeiro vamos ter o judeu desbravador do rio e da floresta, vamos ter os Ben-Oliel, os Ben-Simon, os Levi, os Ben-Shimol, que serão remanescentes da primeira geração desses corajosos pioneiros. Por segundo, vamos ter o perfil do judeu intelectual, e ganjaram-se em redes de jornais da região, como o jornal intitulado Kol Israel, que significa Voz de Israel, cujo fundador foi Eliezer Moisés Levi, pai de Sultana Levi Roseblanche, a autora da obra em questão. Vamos ter também o judeu e a economia amazônica. Na primeira metade do século XX, o comércio e indústrias fortes do Pará serão marcados pelos nomes de Moisés, Levi, Moisés Sefart, Jaime Pazuello. Olha, nós também vamos ter alguns que deixaram seus legados em comunidade em geral, como médicos e também professores. Vamos ter o exemplo da doutora Estrela Zaguri, que foi uma das primeiras médicas formadas pela Faculdade de Medicina em Belém. O judeu e a economia vai ser algo bastante marcado, principalmente no período áureo da borracha. Por último, nós vamos ter o perfil do judeu e a fé, que é algo que vai ser marcado desde o início da crônica da Sultana. Pois os judeus, quando chegaram na Amazônia, eles já estavam sem seus livros, sem suas sinagogas, e as orações por eles elas eram repetidas em memória a fim de não serem esquecidas. E tinham alguns rituais para ocasiões determinadas, eles eram conservados em livretos manuscritos. E nossa conclusão: a verdade é que 270 anos de opressões e castigos, de conversões e casamentos mistos, não conseguiram apagar uma fé cuja persistência silenciosa era mais forte do que o poder das armas. E, após uma longa vida de perseguições e mortes, agora os judeus possuem um sentimento de liberdade e renascença do judaísmo. Esse povo se concebe brasileiros de religião judaica. Aqui estão as referências bibliográficas.